Boa tarde. Tá desligado? Ia dar muito boa tarde. Primeira vez. Boa tarde, gente. Tudo jóia? Onde a gente olha, Fernando? Pra lá. Tá bom, pra vocês e pra lá, então. Tudo bem, gente? Nós somos Mariana Braga e Lorena Neri. Tá trocado. Eu sou a Mariana Braga e ela é a Lorena Neri. Bom, nós duas somos psicoterapeutas, trabalhamos juntas, nós temos uma clínica chamada Eixo Norte, e um dos trabalhos que a gente faz, um dos nossos preferidos, é atender casais, e atender casais juntas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje com você. Sobre as questões que a gente tem visto recentemente, né, e os desafios que a gente tem encontrado na nossa prática com o atendimento de casais. Como a gente ficou sabendo recentemente que a palestra ia ser gravada, a gente decidiu não se aprofundar muito nos casos que a gente atende para preservar a privacidade, né? Então, a gente vai tentar usar mais exemplos que se tornaram públicos na mídia, por exemplo, para poder ilustrar as questões que a gente vai falar. Uhum. Eu queria deixar só um relógio aqui, vou botar meu celular. Legal, bom, vocês atuam na clínica? Como é que vocês estão? Estudantes? Ah, legal. Então vocês adoram ouvir falar disso, né? Imagino. Bom, uma coisa muito comum que a gente vê desde o início da nossa carreira na clínica é essa questão do tema relacionamento amoroso como um tema muito importante, que aparece muito no nosso consultório, né? Desde sempre. Bom, daí ele aparece na terapia individual, as pessoas narrando as histórias delas numa modalidade solo para a gente, contando, a gente tem aí acesso ao relato verbal das experiências que ela viveu, e a gente tem o contexto da terapia de casal, em que a gente vê o casal se relacionando ali na nossa frente. Nas duas ocasiões, a gente escuta o que das pessoas a respeito de relacionamentos amorosos? A gente ouve falar das privações, daquilo que elas necessitam e não têm, e elas dizem isso pra gente tanto no consultório particular quanto na terapia de casal com o parceiro ou parceira presentes. E também falam dos excessos, daquilo que acontece no relacionamento e que elas gostariam que ou cessasse ou diminuísse de frequência ou fosse apresentado de uma outra maneira. Então, tipicamente, a gente faz essa mediação, né, entre as privações e os excessos nesse modelo da individual e na de casal também. As questões de casal, elas estão presentes nos mais diferentes contextos das nossas vidas, né? Quando a gente sai com amigos para um bar, a gente fala sobre relacionamentos. Quando a gente lê uma revista, quando vai ao cinema, a gente entra em contato com uma série de regras e valores sobre o que é adequado ou inadequado numa relação. E isso vai refletir frequentemente nas questões que os clientes vão trazer para a gente no contexto da psicoterapia. O que o IBGE mostra para a gente é que nas últimas décadas tem havido um aumento da taxa de nupcialidade, então as pessoas estão se casando mais, e um dado novo, né, que poucas décadas atrás não era possível, é que não só as pessoas se casam uma vez e ficam casadas para sempre, como costumava acontecer, mas elas se casam mais de uma vez. E nesse contexto, né, também houve um aumento da taxa de divórcios. Isso vai refletir em uma série de mudanças que acontecem nas relações, trazendo novos desafios para os casais e para a psicoterapia de casal também, né? A necessidade de uma adaptação no contexto da terapia de casal. Eu vou. Você sabe resolver isso. Isa Resgate. A Flavinha? Ah, oi, Flavinha. Socorro.
Bom, a gente está mais ou menos assim habituado a pensar em casamento de uma determinada forma, né? As pessoas casam por quê? Porque elas gostam umas das outras, né? Porque elas se amam, porque elas têm um desejo de compartilhar a vida, de fazer planos, de construir uma família. Como a gente já nasceu nesse esquema, nem sempre a gente se toca de que o casamento não se originou nessa proposta, né? Com essa proposta. O casamento sempre, historicamente, teve uma função de unir as famílias, de tratar de negócios, né? Casamento era criar parentes, era eu me uno a você e aí não interessa se a gente se ama, se a gente vai se dar bem, porque o que a gente está fazendo é um grande negócio, é uma grande parceria. O que é meu passa a ser seu também, e aí, desde questões políticas e reinos até terras, o casamento tipicamente como uma forma para as mulheres de fugir da pobreza, né, e da miséria em muitos contextos. Então, esse lance de que a gente casa por amor, ele é muito recente. A importância dele antigamente era unir famílias, fazer essa mediação da transmissão de patrimônio, e aí a fidelidade era importante para a mulher, porque era preciso que as famílias tivessem certezas que os filhos gerados eram de fato fruto daquela união entre aquele homem e aquela mulher. E a importância disso era para que a transmissão dos bens continuasse naquelas famílias que tinham alguma equivalência financeira, né? Exatamente. Bom, então, nessa época, o casamento era um negócio para a vida toda. O lance da gente poder se divorciar é muito recente. Os papéis de gênero eram totalmente bem definidos e não só eram bem definidos, eles eram rígidos. Estava muito claro qual era o papel de um homem, qual era o papel de uma mulher. O casamento era entre um homem e uma mulher apenas, e estava muito claro o que cada um deveria fazer, e sair desse papel era absolutamente proibido. Bom, nesse momento, o marido tinha a tutela da esposa, as mulheres tinham pouquíssima liberdade, pouquíssimos direitos, né? Elas podiam até serem as rainhas do lar, mas era basicamente só ali e pouco reinavam, né? Elas tinham, sim, toda uma responsabilidade pelo cuidado com os filhos e com a casa, mas era tudo extremamente limitado a respeito do papel dela fora desse contexto do lar. Então, ela passava da tutela dos pais para a tutela do marido. Aquele lance do pai caminhar no altar e entregar para o marido era bem o que acontecia, bem literal. Sexualidade, especialmente para as mulheres, nula, né, com o objetivo de desenvolver parentesco apenas, e amor e casamento completamente separados. Se você fosse amar alguém, a probabilidade é que seria alguém fora dessa sua constituição matrimonial. Então, casamento, sexo, e amor e família eram coisas que existiram desde sempre, mas elas estavam separadas, elas não constituíam uma unidade, beleza? Que eram muito frequentes nos romances, né, na literatura, os amores platônicos, impossíveis, entre pessoas de classes diferentes, de famílias que não se davam bem, tinham as proibições. E a partir do século XVIII, começaram a surgir transformações sociais que ocasionaram a revisão dessa função do casamento, né? Com a Revolução Industrial, as mulheres precisaram entrar no mercado de trabalho. E antes, como a Mariana falou, como existiam essas divisões de função, era muito claro que o homem era o provedor financeiro da família, saía para trabalhar, e a mulher ficava restrita às funções domésticas. Ela trabalhava em casa, cuidando dos filhos e da família. Com a Revolução Industrial, as mulheres tiveram que trabalhar fora também e contribuir
no contexto profissional fora do âmbito doméstico. Então, isso trouxe uma série de transformações e de questionamentos sobre essas funções que antes eram muito rígidas, né? Surgiram os feminismos, os questionamentos sobre os direitos humanos, surgiu o desenvolvimento da ciência, e isso trouxe uma série de desdobramentos, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que permitiu que a sexualidade fosse exercida além da função da procriação, que ela pudesse ser exercida também com a função de gerar prazer. Porém, ainda era um contexto de muita restrição para as mulheres. E aí começaram a surgir questões muito relevantes em relação aos papéis que seriam exercidos, né, entre homens e mulheres. Começou a haver uma flexibilização dos papéis de gênero, e a gente observa, eu tenho certeza de que vocês, nos relacionamentos de vocês, observam, que isso ainda é um desafio, né? A gente começa a se relacionar e não sabe muito bem os limites da nossa atuação, quais são nossas funções nessa relação, a partir dessas transformações nos papéis de gênero. A partir daí, também surge uma nova questão. As pessoas começaram a se relacionar de uma forma menos rígida, né? Conviviam com pessoas de ambientes diferentes e começaram a escolher com quem elas iam se relacionar. E isso foi trazendo a possibilidade de unir amor e casamento, e sexualidade e família. Isso trouxe uma série de novos desafios também para as relações entre os casais. Então, vocês percebem que isso é muitíssimo recente, né? A partir do século XVIII é que amor começa a entrar nessa decisão, nessa escolha por um casamento. Antes disso, eram coisas muito bem delimitadas e separadas. E muitas vezes, e não era necessário, né? Você amar para casar. Hoje em dia, quando a gente vê um casamento sem amor, a gente sente muito por aquela união, né? Então, apesar de ser recente, já está bem estabelecido para a gente essa relação entre amor e casamento. Bom, e desde do século XVIII, a gente vem vivendo essas transformações que, reparem, elas acompanharam as mudanças do modo de subsistência da gente. A gente foi se modernizando, a gente se industrializou, a gente mudou esquemas de governo, tudo isso foi se adequando a esse novo ideal de relacionamento amoroso, né? Mas, apesar da gente estar vindo lá desde o século XVIII, a liberdade que a gente vive hoje para a escolha de um casamento, ela sofreu mudanças muito drásticas nas últimas poucas décadas. Até a década de 50, o casamento era uma instituição muito limitadora ainda também do papel das mulheres. Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Mad Men. Já assistiram? É uma série bem legal, tem na Netflix. É sobre uma agência de publicidade da década de 50, 60. Vale a pena assistir para ter uma ideia de como era esse contexto. As mulheres já podem trabalhar no escritório, então é uma agência de publicidade, elas trabalham com os homens. É óbvio que elas exercem cargos de apoio, elas não exercem cargos de chefia, de liderança, isso vai mudando ao longo da série. Mas os papéis são extremamente bem definidos, elas sofrem muito assédio no trabalho. O trabalho é um contexto para se conhecer um marido também, então quando você casa, você deixa de trabalhar, ou seja, ainda já é permitido, a mulher precisou ir para o campo de trabalho, mas uma vez que ela estabelece o matrimônio, ela se volta para o lar e ali ela se encerra, né? Então eu costumo brincar que Mad Men é minha série de terror preferida, porque há coisas que a gente vê ali e fica imaginando, nossa, já pensou como é possível passar por isso? Mas se você for dar uma pesquisada assim, bem suave, você vai ver que ainda há lugares hoje, muitos no mundo, em que as mulheres só têm a liberdade da vida adulta quando elas ingressam num casamento. Então, até mais ou menos essa época, o casamento era, assim, a sua passagem para a vida adulta, a sua saída do lar dos pais. Para que você começasse a viver sua vida adulta, você precisava se casar. Não havia a liberdade que a gente tem hoje de construir uma vida inteira sem precisar necessariamente se casar, e se casar com um homem, né? Como era nessa época.
Então, o casamento ainda era o mediador da grande parte das coisas que aconteciam ao longo do ciclo de vida de uma mulher. E o que nós temos hoje? Uma formação diferente, possibilidades diferentes. Vou pedir só para vocês fecharem a porta. Vai entrar mais alguém? Obrigada. Então, hoje a gente já tem possibilidades muito diferentes. A gente, aqui nesse nosso contexto, pelo menos, a gente pode trabalhar, a gente pode ter uma vida adulta plena sem precisar se casar. Não podemos fazer isso? Vamos talvez lidar com algumas questões culturais, dependendo do nosso contexto, da nossa comunidade verbal mais próxima, mas já é possível. O que acontece? A gente ainda está sob controle de regras que descreviam esse período de quando isso não era possível. Então, é muito natural que nós nos sintamos confusos a respeito de como nos relacionarmos no momento, né? E as relações monogâmicas também foram sofrendo transformações ao longo do tempo, até que a gente chegou no ponto em que a gente está. Tá? Atualmente, a gente tem a ideia de que a gente pode e deve ser feliz, porém, de uma forma ainda um pouco problemática, porque isso se tornou quase que uma imposição. E, às vezes, isso vai gerar conflitos com os antigos valores que ainda estão presentes, de certa forma, na nossa cultura e na nossa sociedade. Hoje, o que a gente pensa sobre as relações amorosas, em geral, é que elas devem contribuir para a nossa felicidade, para o nosso sucesso pessoal, que devem ser relações de cumplicidade, de respeito, de ajuda mútua e de companheirismo. E o casamento sem amor, sem atração, sem desejo sexual, ele é muito criticado. É considerado um absurdo. Atualmente, então, a gente tem uma valorização maior da importância da qualidade da relação para sua manutenção. Em algumas situações, a gente vai ter pressões para que a relação termine, inclusive, no caso de uma traição. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou viram alguém passar por essa experiência. Já aconteceu uma traição conjugal e as pessoas ao redor pressionarem para acabar a relação, porque isso vai determinar, é como se isso determinasse que a qualidade daquela relação não está boa e você pode encontrar relações com uma qualidade melhor fora daquele casamento. E apesar dessas mudanças e transformações que aconteceram e dessa busca da felicidade como algo muito importante e valorizado hoje em dia, a gente ainda tem muito presente na nossa comunidade verbal o casamento como um reforçador condicionado de muita magnitude, especialmente para as mulheres, né? Aconteceram todas essas transformações, quase todas nós temos a possibilidade de fazer escolhas diferentes em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida pessoal, mas as nossas crianças continuam assistindo filmes de princesa, em que a princesa tem pouquíssima autonomia em relação à vida dela, e o foco da vida dela vai ser passivamente ser salva por um príncipe que vai tirá-la de uma condição muito ruim, o que é coerente com os valores que a gente tinha antes, relacionados ao casamento. E é interessante, se a gente for pensar, vocês já devem ter escutado isso, ou até dito isso em algum momento. Hoje a gente diz de um casamento que aparentemente não tem amor, a gente diz, mas será que fulano ou fulana se casou por interesse? E a gente acha isso péssimo, né? Se fosse há uns poucos séculos, a gente perguntaria isso para a pessoa, ela diria assim, claro. Agora é que a gente já dissociou tanto que é uma vergonha casar por alguma coisa que não seja pelo genuíno sentimento do amor. Então, apesar de todas as mudanças, o modelo do casamento tradicional ainda está muito presente na nossa sociedade. E a gente vê isso o tempo inteiro na mídia, nos filmes, né? Os modelos mais comuns que a gente tem na mídia são de casais héteros, brancos, que vivem uma relação monogâmica. Em geral, eles são jovens, né? Alegres, saudáveis, e são parecidos entre eles, reproduzindo, de alguma forma, esse modelo tradicional e sem contemplar as possíveis diversidades
que a gente tem hoje. Não só as diversidades, mas também os conflitos, né, os desafios que a gente encontra. E aí é imposto, quase que para todo mundo, um mesmo ideal de felicidade no âmbito dos relacionamentos. O que vai trazer, com frequência, para a clínica é um sofrimento pela dificuldade de se adequar a esse modelo padronizado diante de tantas possibilidades diferentes que a gente tem hoje. Não é incomum que a gente veja na clínica, por exemplo, as pessoas questionando o relacionamento delas com base no que elas veem nos modelos midiáticos. A pessoa passa por uma série de conflitos, precisa discutir dentro de casa quem que vai colocar o lixo para fora, ou que tipo de alimentação o filho vai ter. Tudo isso não é apresentado nos modelos idealizados da mídia, mas fazem parte da realidade do dia a dia dos casais com os quais a gente vai se deparar no contexto da clínica atualmente. Uhum. E é interessante, né, Lorena, porque nos últimos anos, eu não sei se você repara isso, a gente já conversou sobre isso, a gente até vê as heroínas dos filmes podendo fazer mais coisas, sabe? A gente tem uma Bridget Jones, por exemplo, que ela pode ser estabanada e engraçada, ela pode ter uma personalidade forte, mas o desfecho dela ainda é a relação monogâmica com o homem, né? Esse ainda é o grande final, né? E outro dia eu fui assistir um filme com a minha avó, e a gente... o filme terminava e o casal não ficava junto. A mulher fazia uma escolha por seguir sozinha, né? E era um relacionamento que ela chegou à conclusão de que não era o ideal para ela, que não era, na verdade, ideal não, que não era bom para ela. E ela não acaba junto. O cinema, numa indignação no final, porque surgiu a tela preta e ficou todo mundo, não acredito que acabou. Né, que esse é o desfecho. Então, essa é uma dica que eu tive naquele dia, de que a gente ainda tem uma relação de apego com esse final, né, com esse happy ending. E é o ficar junto para sempre, né? A gente vê o tempo inteiro que as pessoas ficam juntas em relações muitas vezes saudáveis durante um tempo e as relações acabam. Mas existe um sofrimento enorme quando a gente ainda no cinema vê uma relação terminar ainda mais sem a perspectiva de uma nova relação. Porque não foi que ela se livrou daquela relação e conheceu aquele cara que sim era legal, é que fez da tela preta mesmo, o filme acabou. Uhum. A minha avó e eu gostamos, mas o resto do cinema ficou um pouco decepcionado. Bom, então, depois no final, pode ser, Isa? A Isa pergunta se a gente vai responder perguntas agora, a gente fica para o final para responder. Bom, então, essas mudanças culturais com relação ao amor e as configurações de relacionamento ainda são novas e múltiplas, e essas ambivalências nos conteúdos, nas regras, nos valores, deixam as pessoas às vezes um pouco perdidas, porque você tem lá, não, esse é o meu conjunto de valores aqui, eu acredito piamente nisso e eu vou me relacionar com alguém, encontrei alguém com quem eu posso me relacionar assim, daí você vai para um outro contexto e as pessoas ficam, nossa, mas vocês se relacionam desse jeito? Então, como são muitas possibilidades, muitas regras, às vezes conflitantes, isso pode produzir como efeito uma insegurança geral, naquela ideia de, será que eu estou vivendo a minha vida da forma correta? Será que eu estou vivendo meu relacionamento do jeito que deve ser? Então, esses conflitos entre novos e antigos modelos de conjugalidade, de vida familiar, de como exercer sua sexualidade, de maternidade, de paternidade, dos papéis de gênero, eles aparecem o tempo todo na clínica e muito do nosso trabalho é ajudar as pessoas a se equalizarem numa proposta que atenda aos valores delas e que elas possam ficar seguras de que é o caminho. Com essa mudança de perspectiva que a gente comentou com vocês em relação à importância do desenvolvimento pessoal e a valorização da felicidade, né, para homens e mulheres, um desafio importante que a gente tem hoje é conciliar esses interesses individuais com os interesses comuns de um casal. E aí, o que a literatura traz é que a gente tem 3 identidades numa relação. Pelo menos 3, né? Considerando uma relação monogâmica, a gente tem 3, se forem outras possibilidades, teremos mais. Mas
pensando numa relação de duas pessoas, a gente vai ter a identidade individual de cada pessoa que faz parte dessa relação e uma identidade que é do casal. E isso vai envolver uma série de desafios, né? Principalmente para essa construção da identidade de casal. Por quê? Porque as partes do casal, elas vêm de culturas familiares diferentes, né? De contextos, às vezes, sociais diferentes. Hoje a gente tem essa possibilidade. E como que a gente vai fazer para conciliar os valores que elas trazem previamente para esse relacionamento, em relação aos gostos, aos projetos, ao desenvolvimento profissional? Como que vai ser realizado esse equilíbrio? Com frequência, os casais vão chegar no contexto da psicoterapia com dificuldade de lidar com isso, né? O respeito à privacidade, à individualidade. Será que depois que eu estou casada eu ainda posso sair com as minhas amigas para balada, por exemplo? Eu posso ainda fazer um curso fora do país que vai demorar alguns meses e me afastar do meu marido e dos meus filhos? Posso, não sei, o que seria um novo desafio em relação a isso? Eu acho que tem um desafio importante também, que é de como eu vou introduzir essa pessoa nas minhas relações pré-existentes a ela, né? Então isso também muda muito de uma pessoa para outra, de um casal para outro. Como que vai ficar a relação com as famílias de origem, né? As famílias de origem são um tema bombante no consultório da clínica de casal. Eu imagino que vocês têm essa expectativa. Com que frequência que a gente vai estar com os pais de um, com os pais de outro, com os irmãos? Exatamente. Porque vê, as pessoas aprendem seus modos de relacionamento e aí elas têm não só o núcleo familiar como um modelo e como um ambiente de aprendizado, mas também a tudo que elas são expostas, só que eu fui exposta a uma coisa e você foi a outra. Então, se a gente decidir se casar no futuro, você vai lidar não só com os meus padrões de comportamento, mas você vai lidar com a forma como a minha família se relaciona, e ela mesma, intra, né? E que provavelmente vai ser muito diferente da sua, né? E a gente vai ter que chegar num consenso a respeito disso, porque as famílias têm, por exemplo, formas de apego muito diferentes, né? Ou com uma maneira, também é muito importante, respeitosa de lidar com o não consenso. Porque frequentemente os casais vão chegar na terapia em busca de um consenso e exatamente por essas diferenças históricas entre eles, não vai haver um consenso. E eles vão precisar pensar em formas de lidar com as opiniões diferentes dentro dessa relação. Sim, a gente usa alguns exercícios na terapia de casal para trabalhar justamente essa questão dos modelos familiares, e é muito bacana, né, porque quando a gente vê o momento em que as pessoas, apesar de se conhecerem já, elas já conhecem as famílias do outro e tal, mas quando elas fazem esse momento ali de escuta atenta à história do outro, alguma coisa muda, né? Essa é uma operação motivacional para que elas até se engajem nesse processo de talvez aceitar que vão ser diferentes mesmo, né? Então, aqui é só para sintetizar que hoje a gente tem na terapia de casal o desafio de conciliar a individualidade, né, com esses valores de autonomia, de satisfação e desenvolvimento pessoal e profissional, os interesses individuais, as coisas que às vezes a gente gosta de fazer sozinho. É possível continuar gostando de fazer coisas sozinho, ler os meus livros, ver as séries que têm afinidade com o que eu gosto, estar com as minhas amigas que não necessariamente são pessoas que vão ter afinidade com o meu parceiro ou com a minha parceira, e ao mesmo tempo fazer parte de uma relação, né, com alguém com quem eu gostaria de construir uma família, compartilhar planos, sonhos, projetos. Então, como fazer para conciliar esses interesses individuais que vão continuar existindo mesmo quando a gente se relaciona com alguém, e que devem continuar existindo, inclusive, né? Isso. Para que a relação seja minimamente saudável. E aí, nesse contexto todo de reflexões sobre os papéis de gênero e as mudanças, sobre o que significa casamento,
a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com os conceitos. Os conceitos vão se formando a partir de relações de equivalência entre estímulos, né? Estímulos que aparecem sempre juntos, eles tendem a fazer parte de uma mesma classe de resposta. Então, quando a gente pensa em casamento, se eu falo casamento, eu tenho certeza que vem na cabeça de vocês uma série de imagens, né? A forma como a noiva se veste, de repente a igreja, que é o contexto mais frequente em que acontece o casamento, os papéis que são exercidos pelos familiares, né? O pai conduzindo a noiva, até a música que toca, as funções que são desempenhadas por cada papel, e aí, por cada parte, né, envolvida no casamento. E a partir da exposição recorrente a esses estímulos que acontecem juntos, a gente vai formando as nossas categorias, os nossos conceitos sobre o que é casamento, sobre o que é amor, sobre o que é felicidade, sobre o que é maternidade, sobre o que é masculinidade. E apesar das mudanças que vem acontecendo, infelizmente a gente ainda está muito exposto aos estereótipos de gênero. E aí, às vezes, a gente vai ver que as mulheres conseguem um desenvolvimento super interessante no aspecto profissional, elas ficam sensíveis à importância de terem amigos, de terem hobbies individuais, e aí elas se casam e conseguem manter uma certa flexibilidade em relação a isso. Aí nasce o filho do casal, né, Mariana? Nasce. E o que acontece? Aí, muitos casais, isso é bem comum, não só na clínica, mas no nosso contexto de amizades, né, e familiar, que nasça o filho e aí as pessoas se deparem com essa coisa, bom, mas e agora? Né? E para muitas pessoas o filho ainda é da mulher. Não sei se esse é o contexto de vocês. Levanta a mão quem acha que isso ainda rola, assim, de que o filho é mais da mulher. Tô vendo muitas mãos, um mar de mãos. A gente ainda tem essa expectativa, né? Os homens são muito menos vigiados socialmente a respeito de se eles estão cumprindo ou não o papel de pai, que já é limitado nas responsabilidades pelo cuidado com os filhos, né? Mas muitas vezes as pessoas se casam num contexto que elas acham que está presumido que com elas será diferente. E aí quando acontece o nascimento do filho, é que elas precisam se ver na prática com isso, né? Então, é comum a gente escutar, nesses todos os contextos, coisas como, bom, mas o filho tipicamente, é mais da mulher, né? Ou pelo menos quando ele é pequeno, o filho é mais da mulher, mas você tem um imperativo biológico aí a respeito do seu relacionamento com esse filho, então é você mesmo que tem que aparecer, né? E aí muitas mulheres dizem, bom, mas não vou estar topando isso. Só que aí às vezes um pouco tarde, né? Para você Exatamente. Perceber que e a mulher, muitas vezes, vai ter na cabeça dela um monte de idealizações, né? Dentro de todas essas possibilidades sobre quem vai ser o marido. E o marido tem também várias idealizações sobre quem vai ser a esposa. E aí, quando a situação acontece, para eles, essas idealizações são completamente óbvias, né? É claro que será assim. E aí, quando se deparam com a situação concreta, surgem conflitos e muitas dificuldades, porque eles não conversaram antes, assim. Como que vai ser quando a criança chorar de madrugada, por exemplo? Quem que vai levantar para acolher a criança? Obviamente, para a esposa, por exemplo, pode ser, claro que será ele, eu estou muito cansada, passei o dia fazendo isso, e para ele, obviamente, será ela é a mãe, esse é o papel dela, eu trabalhei o dia inteiro fora, estou muito cansada. Eu acho que esse lance dá uma palestra inteira, né? Culpa, 15 slides, só de culpa. Porque aí que é o lance das regras antigas valerem, ou serem apresentadas num contexto em que a contingência já mudou. Porque naquele contexto em que a mulher era a principal responsável, esse era o papel dela. E agora a gente tem muitas outras participações sociais. Né? E com essa liberdade devia ter vindo também essa reorganização dos cuidados com o lar e com filhos, né? Mas o que é comum ainda de acontecer é que
a gente tem, assim, todas as coisas do hoje para fazer, então a gente trabalha, a gente tem amigos, a gente tem interesse, a gente pode ter tudo isso. Quando nasce o filho, e eu, se quiser manter isso, vou ter que lidar com a culpa, ou a que eu vou sentir, ou a que as pessoas vão sinalizar para mim que eu deveria estar sentindo, né? Então, é um assunto bem complexo. E como essas transformações têm acontecido, trazendo novas possibilidades, mas nenhum novo padrão estabelecido, o que acontece é que às vezes a gente fica meio perdido, então o que a gente faz? A gente recorre ao antigo mesmo, que é o que era uma referência. Aí a gente ensina para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as crianças com as quais a gente tem contato, que hoje tudo é possível, que as funções num casamento, num relacionamento são negociáveis de acordo com os interesses individuais e com as habilidades individuais, mas o que elas vão ver o tempo inteiro sendo ensinado para elas, né, nas mídias, nos filmes, nas revistas, às vezes nos próprios livros didáticos, é a mulher num papel de passividade, sempre com essa função mais delicada, meiga, mais quieta, né? Mais romântica, mais submissa na relação, especialmente com os homens, e os meninos com essa característica da agressividade ou da assertividade, de uma atividade maior, da aventura, do enfrentamento, da inteligência, da força. E isso vai contribuir para as dificuldades que a gente tem lá na frente de identificar quais são as nossas reais possibilidades. Num período recente, super recente mesmo, a gente tem, por exemplo, uma Disney refazendo as propostas delas, né, dela de interação de papel feminino nos filmes, então, isso tem efeitos que eu acho que a gente já consegue sentir, me arrepiei aqui, porque eu lembrei que vi a filha dos meus amigos, ela tem 6 anos, eu a vi brincando no aniversário dela agora recentemente com uma amiguinha de espada no quarto. E aí, olha como eu sou antiga. Eu falei, de quem é essa espada? Sofia, ela, é minha. Tipo assim, como assim, de quem é essa espada? Não tá na minha mão. Então já é uma coisa super diferente do que a gente tinha disponível até para brincar e para fantasiar. Né? E hoje, felizmente, na mídia a gente encontra, como a Mari falou também, alguns modelos diferentes. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Valente, que tem a princesa Merida, que ela vai lutar pela mão dela mesma. Tem um concurso na cidade, né, de arqueiro, e o pai diz que o melhor arqueiro vai se casar com ela, então ela se inscreve para participar do concurso e conseguir a própria mão dela, a autonomia dela, de não se casar com ninguém. Novo slide. Esse é o novo slide? Bom, e com isso, tudo que a gente pode fazer ainda hoje, ficar solteira, pode. É o famoso poder pode, né? Mas ainda há aquela história do happy ending da gente, do final feliz da gente, incluir uma outra pessoa, seja um homem ou uma mulher. Se você é uma mulher, a expectativa é que você se una a alguém, que não seja para sempre, porque a gente já está mais flexível com relação a isso, mas sozinha é triste, né? Então, sozinha é triste. A gente tem um projeto, uma apresentação só sobre isso, sobre como é possível ser solteira, né? As possibilidades de ser solteira. Então, a gente se debruçou já sobre isso, mas aqui a gente vai só pincelar como alguma coisa que ainda é importante, mas para ressaltar essa coisa da conjugalidade que a gente está dizendo aqui, né? Então, escolher não ter um relacionamento monogâmico, escolher ter um e não ter filhos, tudo isso ainda é muito questionado. Diante de todas essas questões que a gente comentou com vocês, o que a gente observa que tem surgido como demandas comuns no contexto da terapia de casal é essa questão de conciliar interesses e limites individuais do casal. Como que a gente vai fazer para manter as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que você gosta de fazer e ainda incluir as coisas que nós dois gostamos de fazer, de uma forma que seja respeitosa com todas as partes envolvidas, né? Exatamente. E isso aí vai depender muito da nossa história prévia, né? De como a gente se relacionava com os cuidados do lar, por exemplo. Se
a gente se casou e eu acabei de sair da casa da minha família e eu nunca fiz nenhuma responsabilidade, não sei nem para que lado é a vassoura, e a gente vai ter que se ver com tudo isso quando for dividir uma casa, né? E aí essa coisa da divisão de tarefas por gênero, o que vocês acham que as mulheres fazem numa casa? Tudo. Eu ouvi um tudo? E os homens, qual é o papel deles numa casa? Então, bagunçar? Isso ainda está bem forte, bem comum, né? Que as mulheres sejam as principais mediadoras das questões do lar, né? Mas essa questão da diferença do que cada um vai fazer dentro de casa, ela aparece em qualquer casal, né? Então, casais de pessoas do mesmo gênero também vivem esse período de adaptação, né? Então, duas mulheres casadas, duas mulheres morando juntas, dois homens morando juntos, vão ter que se ver com isso também. E essas questões mesmo práticas da casa, elas aparecem muitíssimo também no nosso consultório. E aí lá a gente vai descobrindo que uma lâmpada nem sempre é só uma lâmpada, né? E que... Bom, mais um contexto desse de reorganização em que cada casal vai encontrar o seu ponto. Outra questão também muito relevante é a da reconfiguração do desejo e da sexualidade no contexto de uma relação conjugal de longo prazo. Como a Mariana comentou, antes o amor e o casamento monogâmico eram coisas separadas, e era muito validado que os homens tivessem relações extraconjugais. Porém, agora a gente tem uma relação que se propõe a ser monogâmica para ambos os lados, né? E muito duradoura, porque não só a relação tem um longo prazo, né? As pessoas estão vivendo mais tempo também, e passando mais tempo casadas com frequência, e o desejo sexual muitas vezes é incompatível com essa rotina que os casais frequentemente adotam, né? Assim, de muita intimidade, muita proximidade, uma convivência diária muito intensa. E surge como um desafio manter a chama acesa, manter o interesse também sexual por esse parceiro que é tão familiar e que convive de forma tão próxima comigo todos os dias. O acordo que a gente acabou fazendo como sociedade, assim, no geral, no Ocidente, foi esse, assim, os homens podiam trair e isso estava permitido. Não era ok? Não era ok. Mas assistam Mad Men que vocês vão ver como é que era. Mas eles podiam, a gente não podia. E aí, quando as mulheres começaram a se transportar para esses outros papéis e elas tiveram maior liberdade, essa discussão foi colocada, né? E aí as pessoas, ao invés de dizerem, então tá, todo mundo pode, a gente fez um contrato de, então ninguém vai poder. Então já tem algumas décadas que ninguém pode trair. E agora, é lógico, gente, isso tem muita variação cultural. A gente vive, por exemplo, no Brasil e há uma diferença muito grande entre os estados, entre as regiões. Então, vocês vão reparar, se olharem com atenção, que há ainda contextos em que os homens têm uma permissividade, uma permissão maior para fazer, para se relacionarem extraconjugalmente, né? Não conheço contexto em que as mulheres tenham essa permissão mais do que os homens. Se vocês conhecerem, a gente chama o Discovery, vai lá. Ciúme e insegurança, então, aparecem como efeitos, como produto dessa relação em que não se pode trair, mas, ao mesmo tempo, existe todo um contexto de variedade, né, e de muitas alternativas. E a infidelidade, que apesar de proibida, é muito frequente, também surge como uma questão no contexto da terapia de casal. Uma vez que ela acontece, como lidar com isso e com o sofrimento que dela decorre. E aí tem uma autora que a gente admira muito, a Esther Perel, e ela vai falar muito desse desafio de manter o amor e ao mesmo tempo a chama acesa e como lidar com essas novas questões em uma relação de confiança. Aí o que ela vai falar é o seguinte: o amor se baseia em dois pilares, entrega e autonomia. Nossa necessidade de união coexiste com a nossa necessidade de distanciamento.
Uma não existe sem a outra. Com excesso de distância, não pode haver ligação, mas o excesso de união elimina a independência do indivíduo. Nesse caso, nada mais resta a transcender. Não há ponte para se atravessar, ninguém para se visitar do outro lado, nenhum outro mundo interno onde se entrar. Quando as pessoas se fundem, quando dois viram um, a ligação é impossível. Não há ninguém com quem estabelecê-la. Assim, o distanciamento é uma pré-condição da ligação. Esse é o paradoxo essencial da intimidade do sexo. E a gente gosta muito da abordagem da Esther Perel, porque ela, além de pesquisar e escrever muito sobre o tema de conjugalidade, ela é psicoterapeuta. Então, a gente usa o modelo dela na clínica, e é legal porque nas reflexões dela, há espaço para todas as formas que um casal ou que as pessoas envolvidas ali escolherem de relacionamento, né? Das pessoas que a gente pesquisa, dos autores que a gente pesquisa, alguns têm uma proposta de que a monogamia é algo datado, né? É algo que seria talvez muito limitador das opções. Então, a Esther é legal porque ela dá uma atenção grande às pessoas que decidem, que optam pela monogamia e como lidar com os desafios que surgirão dessa escolha. Então, infidelidade, universalmente proibida e universalmente praticada, como diz a Esther, desde que alguém inventou a monogamia, já rolava essa quebra, né, do combinado monogâmico. Não existe uma definição universal, padronizada, definitiva do que é traição. Por quê? O que é traição para mim, no meu relacionamento, é uma coisa, e a Lorena vai olhar de repente o que aconteceu e vai dizer, gente, mas você ficou chateada por causa disso? Você considerou isso uma traição? Mas, por exemplo, seu parceiro ou sua parceira se relacionou sexualmente com outra pessoa, mas não teve envolvimento afetivo, então você talvez não se sentisse traída, né? Então, isso tem a ver também com a nossa dificuldade de estabelecer estatísticas acuradas a respeito do percentual da ocorrência de traição em relações monogâmicas, porque a própria definição do que é que constitui uma traição muda, né, de um casal para o outro. Outro aspecto que contribui para a dificuldade de identificar as estatísticas em relação à infidelidade são as mentiras. Os homens ainda são socializados no sentido de se gabarem das relações sexuais que eles têm. Então, a tendência é que haja um exagero entre os homens em relação às experiências sexuais que eles têm. Enquanto as mulheres, ainda pelas repercussões históricas da nossa repressão, da rigidez do nosso papel como um lugar passivo, submisso, tendem a minimizar, a negar as experiências que elas têm fora das relações oficiais, né? Então, isso traz uma dificuldade em relação às estatísticas. Bom, esse é um assunto que a gente adora também, a influência da tecnologia sobre os relacionamentos, né? Há pouquíssimos anos a gente não tinha internet. A gente tinha internet em casa, há pouquíssimos anos mesmo, a gente não tinha celular com internet, né? E isso fez toda a diferença e continua fazendo a diferença na forma como a gente se relaciona, né? Via agora uma tecnologia específica e uma possibilidade aumentada de acesso, né? Então, nunca foi tão fácil nunca foi tão fácil ter um relacionamento extraconjugal, e também nunca foi tão fácil ser pego, né, nesse ato, ser descoberto. A Esther fala que hoje em dia descobrir uma traição, quando a gente descobre via, por exemplo, descoberta de conversas telefônicas ou de algo assim, é como uma morte por 1000 cortes, sabe? Você tem acesso à foto, você lê as palavras, você escuta as palavras que foram ditas. Então a gente está também experimentando a traição ou essa quebra de monogamia de uma forma um pouco mais detalhada. Isso complexificou mais ainda, nessa questão da era digital, a definição
de infidelidade. Se você, por exemplo, mantém contato com seus ex-namorados nas redes sociais, se você troca mensagens com os contatinhos, como costumam dizer meus clientes adolescentes, isso é infidelidade? Se você vê pornografia, isso é infidelidade? Então, novas questões surgem também nos códigos de ética entre os casais, né? O que é infidelidade nesta relação, que frequentemente vai ser diferente do que é infidelidade para outras relações. Não, muitos casais se uniram pré-tecnologia de celular, por exemplo, de smartphone, né? Então, isso foi introduzido numa relação que já existia e as pessoas precisam se ver também como é que vão se relacionar com isso. Até se posso ficar no celular enquanto a gente está conversando. Então, foi realmente um elemento diferente, né? Que pediu mudanças e ajustes das pessoas. A Esther vai propor, então, que a definição de infidelidade vai envolver um ou mais desses 3 elementos. O segredo, né? O fato de ser algo escondido, que o outro não sabe, uma decisão da qual o outro não participa. Deve envolver também uma química, uma atração sexual, um interesse sexual e um envolvimento emocional. Bom, insegurança e ciúme, então, também é um tema muito comum na terapia, até porque os casais discordam entre eles sobre o que é uma traição, por exemplo, do que se deveria ter ciúme, quais são os seus limites na minha privacidade do celular, por exemplo. Você tem minha senha do Facebook, você não vai ter, qual é a sua entrada nesse meu mundo privado, né? Então, às vezes acontecem coisas que, como eu disse para vocês, é a morte por 1000 cortes, né? Que não aconteceria antes, a gente não tinha acesso a essa verdade tão detalhada. Então, recentemente, acho que essa da Catá foi ano passado e a outra também. Uma mulher estava com o esposo num voo internacional e ele adormeceu e ela usou o dedo dele para liberar o celular dele, liberar o smartphone. E no meio deste voo internacional, lá no ar, ela descobre uma traição. E, bom, digamos que a reação dela e a interação dele com a reação dela fez com que eles tivessem que pousar num outro país, fizeram um pouso de emergência. Então, veja, em outro contexto, ele teria o mesmo caso, mas ela teria descoberto, talvez, de uma outra forma, né? E o avião não teria pousado, talvez. E um outro caso em que a tecnologia foi importante para essa descoberta foi uma mulher russa que descobriu por uma foto no Instagram de uma outra pessoa que o esposo estava encontrando com ela, estava tendo essa relação extraconjugal, porque ela viu que era a vista da janela dela, de casa. E aí e foi um caso que foi publicamente discutido, ela confrontou a pessoa, e aí isso foi na Rússia uma discussão sobre o que fazer quando você é traído. E aí, pensando na questão da traição, uma mudança importante que aconteceu é representada nessa frase aqui, ó. Quando o casamento era uma empreitada econômica, a traição representava uma ameaça à segurança econômica. Mas agora que é um arranjo romântico, ameaça a nossa segurança emocional e o nosso senso de valor. Então, a traição, ela não vai mais atrapalhar a gente no contexto de um aspecto da nossa vida. É como se o nosso valor pessoal estivesse em jogo a partir da traição. Se aquela pessoa, se o outro me traiu, o que isso representa sobre mim? Que eu não sou suficiente, que existem pessoas que são muito melhores do que eu. Né? Então, existe essa questão no contexto da traição como algo muito relevante. O que isso representa sobre o parceiro traído e sobre aquele que traiu também, né? Exatamente, exatamente. Então, como a gente ainda lida de uma forma limitada, não lida bem com a possibilidade de ficar só, de ficar solteiro, quando você se une a alguém, esse é um selo, esse é um carimbo do seu ajustamento social, ainda é assim, né? Então, quando essa pessoa a quem a gente se juntou e combinou que ia ser exclusivo, se volta para uma outra pessoa, para uma outra relação, isso fala também a respeito do meu senso de valor, e não só das condições práticas ou do que nós vamos decidir praticamente para fazer. Então, a gente vai passar de forma mais breve por esse slide, porque o nosso tempo está acabando e a gente se empolga falando muito, que é um assunto do qual a gente gosta muito. Exato. Mas, infelizmente, o nosso tempo é bem limitado.
Então, é importante a gente destacar que a traição, ela vai ter funções numa relação, né? E essas funções não necessariamente são aquelas sobre as quais a gente costuma falar. Não necessariamente, quando uma traição acontece, significa que a relação tá ruim. A gente tem, né, essa ideia muitas vezes. Se ele me traiu, é porque algo na relação comigo não estava bom. Pode ser que seja esse o caso. E aí, nesse ponto, é relevante falar sobre isso e usar, de repente, a traição como uma oportunidade para reavaliar a qualidade da relação, se for o caso do casal continuar junto. Mas isso pode envolver também outras questões, como o fato de que a variabilidade em si é reforçadora, tanto para homens quanto para mulheres, né? A gente tem essa coisa com a novidade, com a liberdade, com a autonomia, com a intensidade de uma nova relação. Ter uma pessoa diferente interessada na gente também pode contribuir para que a gente resgate aspectos da gente que ficam adormecidos quando a gente está numa relação monogâmica, né? A questão da aventura, do desafio, da sedução. Então, são partes da gente que às vezes se perdem numa relação monogâmica e que quando a gente se vê com a possibilidade de ter uma outra relação, a gente pode, de repente, resgatar. Então, o que a Esther Perel vai enfatizar muito é que não necessariamente a relação monogâmica é ruim, mas ela não vai poder, muitas vezes, proporcionar algumas coisas que outras relações poderiam proporcionar. Vamos tentar dar um exemplo. Imagina um caso assim de alguém que, depois de muitos anos, sei lá, vá à comemoração dos 30 anos de formatura da sua turma de ensino médio, assim. E aí, chegando lá, ela encontra todo mundo muito envelhecido, porque ela não viu essas pessoas envelhecendo, então ela toma um choque, né? Ela tem aquela lembrança de todo mundo jovem, de repente ela encontra esse contexto, e é um contexto que pode desencadear um susto com relação à própria mortalidade, por exemplo, a finitude, a brevidade com que... E ela pode refletir a respeito da vida dela inteira, e de repente... aquilo é o ensejo para uma relação extraconjugal, né? Ou seja, não tinha a ver exatamente com as condições do casamento dela. Foi uma questão de uma crise de ciclo de vida ensejada por isso, né? Por essa reunião. Então, a gente tinha muito mais coisa para comentar com vocês e vários exemplos legais para trazer, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para se aprofundar muito. Então, acredito que o mais importante é a gente só finalizar com o trabalho da terapia de casal diante de tantos desafios novos que surgiram nas relações amorosas e dessas possibilidades diferentes com as quais a gente pode lidar hoje em dia. Então, o que a gente trabalha muitas vezes agora é que, de fato, não existe um novo padrão de referência que vai servir para todas as relações, e que a gente vai lidar com as possibilidades de diferentes escolhas. Né? Namorar ou ficar solteiro, abrir mão, abrir ou fechar a relação, ter uma relação monogâmica ou uma relação de poliamor, né? Como será a configuração de abertura? Porque não é só decidir abrir ou fechar a relação. Quando você decide abrir a relação, quais vão ser as regras dessa abertura, né? É como assim, as relações monogâmicas se parecem com uma frequência e as que não são monogâmicas, cada uma tem sua configuração específica que também precisa ser respeitada para que o casal possa seguir, ou se forem mais de duas pessoas, para que elas possam seguir, né? E essa é uma coisa muito interessante que a gente não queria deixar de contar para vocês, que nos últimos anos, na nossa prática da clínica, essa quantidade de necessidades tem surgido muito também da mudança da perspectiva das pessoas sobre o que é a terapia de casal. Ela vem deixando de ser o último recurso de um casal antes da separação. Então as pessoas chegam também mais dispostas, com um caráter menos aversivo da relação que já está terminando, né? Então é comum que a gente atenda namorados, por exemplo, muito comum. Né? E chegam não naquela fase, né, separa ou não separa, mas muito pensando em como construir uma relação de qualidade, uma relação saudável. Isso é muito legal e muito rico, né? Sim. Então, casar ou não casar, ter ou não ter filhos, relacionar-se com essa pessoa
ou com aquela outra, permanecer na relação ou se separar, como lidar, né, com as traições e as pressões que surgem sociais em relação aos relacionamentos. Então, isso vai envolver redes complexas de interação entre contingências reforçadoras, punitivas, e a gente vai ajudar as pessoas a analisarem o que é mais adequado para aquela relação específica, sem propor nenhum padrão específico que se adequaria para todos. Sim, e a forma como a gente tipicamente faz isso é com atendimento em dupla terapêutica. A Lorena e eu atendemos juntas. Eu sou terapeuta de uma pessoa do casal, ela é terapeuta de outra pessoa do casal. E aí a gente concilia as terapias individuais com a terapia de casal, o que é muito rico, porque aí na terapia de casal a gente também acaba funcionando como um modelo de comunicação respeitosa para conciliar as diferenças, porque apesar de muito parecidas em alguns aspectos, a gente também tem divergências e perspectivas diferentes em alguns pontos. Então, é interessante que na terapia de casal também surgem essas diferenças da nossa relação, que servem ali como um modelo de comunicação para os casais com os quais a gente trabalha. Porque a gente também faz isso o tempo todo, né? A nossa relação vive mudando. Quando a gente, ano passado, se mudou para a nossa clínica, a gente precisou de uma série de ajustes, né? Porque... Inclusive de funções, o que cada uma ia fazer na nossa sociedade, quais seriam os nossos papéis. Isso envolveu uma série de negociações e ainda envolve, né? Que isso é um processo constante. Então, muitas vezes na terapia de casal, muito mais do que estabelecer um modelo, um padrão de adequação, o nosso foco vai ser em desenvolver habilidades de comunicação que permitam que as pessoas definam uma configuração que se adeque a elas de uma maneira respeitosa, conciliando interesses individuais e os interesses do casal, prevenir ou reduzir o desgaste quando os conflitos são inevitáveis, né? Lidar com os diferentes modelos e as possibilidades de se relacionar e criar um contexto não punitivo para a expressão de sentimentos e necessidades diversos. Com todas essas configurações possíveis, quando a gente escolhe alguma, tem sempre um time grande de gente dizendo que a gente está vivendo de uma forma que não é a correta, né? Então, o contexto da terapia é um contexto acolhedor também, não punitivo para a forma que aquele casal vai escolher se relacionar, em um contexto de, talvez principalmente até, desenvolver um repertório de habilidades de comunicação para que esse casal possa seguir sem a gente também depois e possa lidar dessa forma nova com todas as coisas difíceis que aconteceriam e com os boas também. Muito obrigada, gente. A gente deixou vocês sem tempo para pergunta, mas se vocês quiserem pegar a gente aqui no corredor, fiquem à vontade.